A paz do Senhor Jesus, meus amigos e minhas amigas. Eu decidi gravar esse vídeo aqui porque essa semana eu vi um vídeo de um padre, a declaração de um padre que me deixou muito intrigado. E eu fico assim, sabe, admirado como pessoas seguem esse tipo de gente, como pessoas seguem determinados tipos de religiões. Um padre dizendo que a igreja evangélica é heresia, que as igrejas evangélicas são heresias. E muita gente segue o padre, segue a igreja católica porque justamente não conhece a Bíblia. Porque não conhece a Bíblia Sagrada. Porque não se aprofunda. Muitos não querem viver o cristianismo verdadeiro. Não querem viver o cristianismo verdadeiro. O próprio Papa, cuspiu na cara do cristianismo. O Papa dizendo, liberando bênçãos para casais homossexuais, dizendo que libera a bênção a casais homossexuais. Ele está cuspindo no cristianismo. Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 1, é bem explícito quanto à homossexualidade, que Deus condena. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Esse padre, nesse vídeo que eu assisti essa semana, ele disse que uma mulher mandou uma mensagem para ele dizendo que é evangélica e perguntou se ela está errada. Ele disse que sim, ela está errada, porque ela está na religião errada, porque ela não está na igreja que Jesus fundou. Ei, peraí, Jesus fundou a igreja católica? Não, nunca. Quem disse que Jesus fundou a igreja católica? Jesus nunca fundou a igreja católica. Na era cristã, a igreja católica tem a mariologia, eles adoram a Maria, veneram Maria. Você vê na igreja, na Bíblia, você vê na Bíblia ali, a igreja primitiva ali, eles adorando Maria. Num concílio que teve em Jerusalém, teve um concílio em Jerusalém, no qual o apóstolo Paulo se reuniu com a igreja em Jerusalém para falar sobre assuntos relacionados a estrangeiros, aos gentios que haviam se convertido ao evangelho, se esses gentios, que eram estrangeiros gregos, se eles deviam ser circuncidados ou não. Você vê Maria dando a palavra dela nesse concílio? Você vê Pedro como líder do concílio? A igreja católica já é mentirosa porque fala que Pedro foi o primeiro papa. Pedro era casado, Pedro tinha esposa. A esposa de Pedro acompanhava ele nas igrejas. O apóstolo Paulo confirma ele, quando ele defende o apostolado dele. Ele diz que ele não é digno também de receber salário como os outros. Se ele, caso fosse casado, não poderia levar a esposa juntamente com ele para as missões nas igrejas, assim como fazia Tiago e assim como fazia o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era casado. Como é que ele foi o primeiro papa? E no concílio em Jerusalém, esse que eu acabei de citar, ele nem foi o líder. O líder da igreja de Jerusalém era Tiago, não era nem Pedro. Como é que ele foi o primeiro papa? Mentira! Em 313, quando Constantino se converteu ao cristianismo, o cristianismo da igreja primitiva, que era perseguida, essa sim, a igreja de Jesus Cristo, que não adorava imagens, que não adorava mártires, eles não adoravam Maria. O apóstolo Paulo, na armadura de Deus, ele diz, orando em todo o tempo, por toda oração e súplica. Ele pede oração a todos os crentes, dizendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Em momento algum diz que Maria é nossa intercessora, mas que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Em momento nenhum a igreja primitiva adora Maria. Em momento algum a igreja primitiva adora João Batista. João Batista, que o Senhor Jesus disse que era o maior dos homens nascido entre mulheres. Porém, o menor no reino de Deus, o menor no reino dos céus seria João Batista. Porém, entre os nascidos de mulher, não existia profeta maior que João Batista. O Senhor Jesus disse isso de João Batista e nós não vemos a igreja primitiva adorando João Batista. Mas em 313, quando Constantino se converte ao cristianismo, eles instituem a igreja e eles montam a igreja com elementos aminísticos do aminismo, e eles começam a colocar idolatrias na igreja. Aí sim se fundou a Igreja Católica e começou a se deturpar
deturpar o cristianismo. A Igreja Católica foi fundada para deturpação do cristianismo. Aí vem o padre falar que a igreja que Jesus fundou foi a Igreja Católica. Não foi mesmo. Foi a igreja primitiva, que não adorava imagens, que não adorava mártires, que não adorava Maria, que não adorava Pedro, que não tinha Pedro como Papa da Igreja Católica, porque é uma falsa interpretação, uma deturpação hermenêutica de Mateus, capítulo 18, capítulo 16, quando Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não estava falando sobre Pedro, ele edificaria a igreja dele, mas sobre ele mesmo, Cristo, que era a pedra angular, a pedra que os homens rejeitaram e foi posta como pedra angular. Sobre esta pedra, que era o próprio Cristo, sobre esta pedra ele edificaria a igreja. E ele disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele disse isso não prioritariamente a Pedro, mas a todos os apóstolos. Não foi só para Pedro. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, Jesus disse: todo poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide, falou para todos os apóstolos e discípulos, mais de 120 discípulos. Ide, fazei discípulos de todas as terras, de todos os povos e nações, ensinando-os a guardar tudo o que vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali, a igreja que Jesus fundou, fazer discípulos, que foi deturpada após 313, quando Constantino se converteu, e ali foi fundada e instituída então a tal Igreja Católica Romana. O Império Romano dominou ali a instituição da igreja, fez a institucionalização da igreja e criou a Igreja Católica, o Império Romano, tanto que a Igreja Católica Romana, e deturparam o cristianismo. Tanto em 517, Martinho Lutero proclamou a Reforma Protestante, fez a Reforma Protestante para lutar contra a deturpação do cristianismo. E esse padre na rede social falando que na igreja evangélica, nas seitas evangélicas, não tem Eucaristia, não tem batismo, tem batismo, tem ceia, mas não tem Eucaristia, a hóstia. O Senhor Jesus fez o que? Os sacramentos, que foi batismo com imersão nas águas e a ceia do Senhor. Hóstia foi invenção da Igreja Católica. Todas as vezes que nos reunirmos, vai a hóstia que nem é o pão, representa ali o corpo de Cristo, a hóstia. Olha só, a Eucaristia, tudo invenção, indulgências. Então, em 517, Martinho Lutero lutou contra a Igreja Católica, que deturpou e continua deturpando o cristianismo. Pois quando o Papa Francisco ele fala que é autorizada a bênção a homossexuais, então é autorizada também a bênção a pessoas que são amantes? O homem é casado com uma mulher, se ele quiser uma bênção com essa aqui, não é minha esposa não, minha esposa está em casa. Padre, me abençoa aqui minha união com a minha amante, então o padre vai abençoar também, porque eles se amam, porque ele ama a amante dele, o padre vai abençoar? A Igreja Católica continua deturpando o cristianismo. A Igreja Católica é a imagem do anticristo na terra. A Igreja Católica é a imagem do anticristo na terra. O Papa da Igreja Católica é agente do anticristo. E esse padre aí também, o padre que falou aí, as seitas evangélicas, a igreja que Jesus fundou foi a católica. Mais do que provado nesse vídeo aqui que eu acabei de falar e argumentar. Pega a Bíblia, examina a Bíblia, veja que Pedro não foi o primeiro Papa, nunca foi Papa. Tantas mentiras que a Igreja Católica inventou, indulgências, essa Eucaristia, esse negócio de hóstia, e adoração a santo, não é só para lembrar de homens santos. Que lembrar o quê?
Na igreja primitiva, a igreja que Jesus fundou, antes da igreja católica chegar para deturpar, não tinha essa história de lembrar de pessoas santas, de lembrar de Maria, de lembrar de João Batista, de lembrar de Moisés, de Elias, não existia. Então fica aqui essa minha declaração para você. A igreja católica não foi a igreja que Jesus fundou. A igreja católica foi a igreja que o Império Romano fundou para deturpar o cristianismo. Graça e paz, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.